Porque a gente fala tanto da violência e a maioria das vítimas da violência, a maioria é pobre, negra, jovem. Quer dizer, como é a atuação da Defensoria nesse setor? Cris, o papel da Defensoria, na verdade, é um papel de efetivação de cidadania, né? Cabe à Defensoria retirar aquele direito que está lá no papel e que, em regra, as classes bem aquinhoadas aí financeiramente exercem, né? E fazer com que a população mais pobre possa também exercer esses direitos e possa ser efetivamente cidadão. Não seja só formalmente um cidadão, mas seja materialmente um cidadão através da retirada daquele direito do papel e a realização desse direito no mundo dos fatos. Quanto às vítimas de violência, eu acho que primeiro a gente tem que fazer uma discussão sobre quem são as vítimas da violência, né? Porque muitas vezes... Eu falei que, desculpa, é que estatisticamente é por aí, não é? Sim, mas muitas vezes eu verifico aquele menino que é preso em flagrante porque estava vendendo uma quantidade de substância entorpecente e consigo identificar claramente que ele como uma vítima também da violência. E tenho certeza que o Batista aqui vai poder dizer hipóteses de diversos policiais que foram vítimas também da violência. Na verdade, a gente tem que analisar a violência dentro de um contexto. A violência no Rio de Janeiro surge dentro de uma sociedade que, pelo menos a mim, cada vez mais assusta. Uma sociedade que aplaude no cinema um ato de execução, me assusta, né? Por que nós chegamos a esse ponto? Por que hoje a sociedade é essa? E eu venho verificando que durante todos esses anos em que a violência vem cada vez tendo um crescimento maior, os fatores que geram a violência são muito pouco enfrentados. A valorização do policial, como disse o André, é um fator importante, mas é também importante que nós possamos dar perspectivas de alcançar aquele menino pobre que está lá nas comunidades, de alcançar as metas que a sociedade atual acha importante, né? A sociedade dá valor positivo a determinadas coisas, a determinadas profissões, né? Por que tem mais notoriedade o menino que ingressa no tráfico de drogas e não o menino que vai ser entregador de remédio numa farmácia? Certa vez eu defendi um rapaz em Volta Redonda, preso por tráfico de drogas. Aliás, já não era a primeira prisão dele e ele era muito novo, o nome dele era Eduardo. E eu tentando conversar com ele sobre outras alternativas que ele teria para ter ascensão social. Mais ou menos, Léo? 21 anos. E eu falava com ele sobre outras alternativas, eu percebi que era um menino inteligente, apesar de não ter tido oportunidade de estudar. E ao final eu fiz uma pergunta para ele, que a resposta foi surpreendente. Eu perguntei a ele: Eduardo, esse caminho que você está trilhando, onde você acha que vai te levar? O que você vai conseguir com isso? Ele me respondeu: o que eu vou conseguir, doutor? Eu era o Eduardo lá e ninguém me enxergava. Hoje eu sou Dudu de Volta Grande. Quer dizer, o caminho para a notoriedade, o caminho para que algum valor fosse visto, ainda que negativo, os 15 por muitas minutos pessoas, de fama, pelo exatamente, menos. era o caminho do tráfico de drogas. Provavelmente então, os 15 minutos mesmo, né? Porque a vida dele não duraria tanto tempo se continuasse. Se a gente não conseguir mudar o mecanismo social que produz isso, nós estamos caminhando para a barbárie. E aí a gente está falando até do papel, não deixa de ser, da mídia, não é? Quer dizer, ele ganhou notoriedade que gostaria, né? Que as pessoas valorizam. E por falar em mídia, nós vimos há pouco tempo a questão do trabalho da polícia no Morro da Coreia, e aqui no Rio de Janeiro. E nós vimos que foi uma operação meio complicada, não é? 12 mortos, sendo um policial, uma criança de 4 anos... E houve uma cena que deixou muita gente chocada, que foi a questão, a Rede Globo mostrou, dos jovens já fugindo, notoriamente desarmados, e foram alvejados, enfim, acabaram morrendo. Quer dizer, como é que o senhor analisa esse tipo de atuação? Isso tem sido a tônica nas últimas décadas, não é? Incursões às favelas. Ali com o respeito à legalidade, aos limites impostos pela legalidade, o respeito aos direitos humanos, com eficiência, de forma correta, aqui sem respeito aos direitos humanos, sem respeito aos limites legais, de modo incorreto, de modo atabalhoado, etc. Mas, de toda maneira, nós temos visto o resultado. Acho que ninguém discute o resultado. O resultado é esse que temos aí diante de nós. A criminalidade continua elevada, muitas vezes crescendo, a violência é a mesma. Isso mostra que esse tipo de abordagem, esse tipo de tática, não está sendo adequada ao problema.
Então, ao invés de fazermos mais do mesmo, nós temos de nos perguntar pelas razões pelas quais esse processo está conduzindo a resultados assim tão negativos. E Denis estava fazendo aqui um diagnóstico a respeito de algumas das principais motivações que levam um jovem, por exemplo, ao crime, no caso, o tráfico de drogas. E acho que acertou na mosca. As questões fundamentais são, claro, muitas materiais e outras não são nem materiais. Dizem respeito a uma fome, que eu costumo dizer que é uma fome, né, mais funda que a fome física, que é a fome de amor, de reconhecimento, de valorização. Há muitos fatores... Ser alguém, né? Ser alguém, e ser alguém que mereça atenção, amor, reconhecimento. A notoriedade é até uma ilusão, né? Uma falsa construção do reconhecimento. Há muitos fatores aí, mas de toda maneira, se nós não interceptarmos a dinâmica que reproduz o crime, o que vai acontecer? Mesmo matando toda a liderança do crime, digamos que nós decidíssemos que fosse constitucional, justo, legal, adequado e conforme a todos os preceitos que a civilização aprova, digamos que considerássemos que fosse tudo isso o extermínio de toda a liderança criminosa. E digamos que aplicássemos isso. Surgiriam outros, não? E surgiriam outros, como tem acontecido, no dia seguinte, porque há um exército de reserva que é recrutado e o problema se reproduz. Então, morrem policiais, morrem inocentes na comunidade, morrem esses envolvidos no crime. As cicatrizes vão se aprofundando, os abismos que separam asfalto e favela se intensificando, se aprofundando. Esse apartheid social, marcado muitas vezes por preconceitos e racismo, vão se tornando cada vez mais intransponíveis, né, esses limites todos. E o que é que nós ganhamos com isso? Quem é que ganha com isso? Eu acho que não adianta reproduzir essa sina que parece irracional e inconsequente. Então, é preciso trabalhar na prevenção de uma maneira articulada, sistêmica, com políticas que sejam compatíveis com a magnitude do desafio que nós enfrentamos. E o Brasil é a 11ª economia do mundo, é evidente que nós temos condições de intervir aí. E dotar as polícias de condições reais de trabalho. Se nós consideramos que esse é o principal problema brasileiro, ou um dos principais, nós podemos continuar tratando as instituições policiais como fazemos, pagando os salários que pagamos e adotando essas estruturas organizacionais peremptas, obsoletas e irracionais que impedem os bons profissionais de exercerem sua atividade com plena potência e plena qualidade? É claro que não, nós vamos ter que tratar a sério, como país, essa questão, como nação. Quanto é que nós vamos investir nisso para valer, para resolver? E que modificações nós vamos fazer nas nossas instituições da segurança pública, da justiça criminal, de modo a transformar essas instituições em instrumentos fundamentais de exercício da democracia e de exercício da cidadania. Então, isso tornaria as nossas iniciativas compatíveis com a importância que nós concedemos à vida humana. Nós precisamos de um pacto republicano em defesa da vida, de proteção da vida. E, portanto, um pacto republicano, uma ampla coalizão política em torno de uma política de segurança pública plural, complexa, multidimensional, sistêmica, que atue tanto na prevenção de forma inteligente, quanto na contenção com a qualificação das nossas instituições policiais e das instituições da justiça criminal, lato sensu, valorizando muito a defensoria também.